Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 109, gravado na terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Um oferecimento do Sind Autoescola SP, Sindicato de Auto e Motoscolas e Centro de Formação de Condutores no estado de São Paulo. No episódio de hoje, começando o mês de maio, estamos aí na primeira semana desse mês, eu vou falar justamente sobre o tema Maio Amarelo. Eu falei sobre este assunto no episódio do ano passado, justamente no mês de maio, e agora nada mais justo que voltar a falar exatamente do tema do Maio Amarelo deste ano de 2020. Eu fiz aí algumas pesquisas, alguns estudos, fruto de questões que eu já estudei ao longo da minha vida profissional e da minha vida de estudante, e fiquei com vontade aqui de trazer uma série de informações. Tive que evitar ser prolixo, porque a ideia é falar apenas aí no podcast, que gira em torno de 15 a 30 minutos, mas o conjunto de informações que eu trouxe daria para a gente conversar muito mais do que isso. Então eu vou procurar, nesse nosso podcast, resumir algumas questões para reflexão a respeito do tema do Maio Amarelo desse ano, que acredito que a maioria dos profissionais, se não todos os profissionais do trânsito já sabem, que é perceba o risco, proteja a vida. E eu quero trazer para você algumas informações, algumas explicações acadêmicas a respeito de como nós percebemos o risco e como que podemos, a partir dessa percepção, adotar justamente o que se pretende na segunda frase desse slogan, que é proteger a vida. Vamos então fazer uma reflexão sobre esse tema do Maio Amarelo. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. O Maio Amarelo, só uma explicação histórica, eu até falei sobre isso no ano passado e se você não lembra do episódio, não ouviu, sugiro aí que você busque nos episódios anteriores, mas é só um apontamento histórico aqui. O Maio Amarelo hoje é um produto, um projeto, um trabalho de toda a sociedade, não só no Brasil, mas também em outros países que aderiram a essa ideia de, no mês de maio, promover ações voltadas à conscientização do trânsito, mas eu acho importante aqui destacar que a iniciativa é do Observatório Nacional de Segurança Viária. Esse é o 7º ano que se faz esta atividade de educação para o trânsito no mês de maio, que foi justamente o mês em que a ONU assinou a declaração da década mundial de ações pela segurança do trânsito, em 2011, e a partir disso se escolheu o maio como o mês adequado para fazer essas campanhas, independente das outras áreas de educação de trânsito, seja na Semana Nacional de Trânsito, ou como diz o próprio CTB, em feriados prolongados, em férias escolares. O fato é que já há algum tempo o mês de maio tem tido um conjunto de ações de educação de trânsito muito mais amplas, efetivas e frequentes do que efetivamente na Semana Nacional de Trânsito. E fato é que o próprio Denatran e o Conselho Nacional de Trânsito acabou apoiando não só a ideia promovida pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, mas trazendo como um espaço de discussões sobre a educação de trânsito do próprio Sistema Nacional de Trânsito. No ano passado, o CONTRAN havia editado a resolução número 771, estabelecendo o tema do Maio Amarelo, no trânsito sentido é a vida, e também como que deveriam ser as campanhas de educação de trânsito ao longo de um ano. Para esse ano não houve norma a respeito, não houve nem resolução, nem portaria, mas o Denatran, aliás, o próprio Ministério da Infraestrutura, numa nota à imprensa no site do Ministério, se posicionou a respeito do Maio Amarelo, como sendo uma pauta do Sistema Nacional de Trânsito. Então, mais uma vez, parabenizo José Aurélio Ramalho, do Observatório Nacional de Segurança Viária,
o Francisco Garonce, que hoje também tem atuado fortemente no observatório, e todos os observadores certificados, que são vários em todo o país, e tem feito aí um excelente trabalho de educação para o trânsito em toda a sociedade. E o que eu quero trazer aqui, vou apresentar apenas um tópico sobre legislação de trânsito, que é o que eu normalmente falo nos meus podcasts. Mas aqui eu vou começar falando com um artigo do código e depois todo o restante é sobre outros aspectos da educação para o trânsito que não o aspecto jurídico. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você é o seguinte: o CTB, no artigo 28, diz assim: o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. É um artigo das Normas Gerais de Circulação e Conduta que traz uma obrigatoriedade de que o condutor tenha atenção. E o que eu quero que você avalie e reflita qual é a relação desta palavra atenção com a palavra perceba o risco do tema proposto para o Maio Amarelo de 2020. Porque no linguajar comum, no linguajar vulgar, cotidiano nosso, quando a gente fala em perceber, a gente muitas vezes está falando no sentido de estar atento, de notar que aquilo existe, tomar ciência daquilo. É o que normalmente a gente usa a palavra perceba, perceber ou percepção. Mas se a gente for a fundo, nós vamos perceber, nós vamos concluir que atenção é diferente de percepção. O Código de Trânsito determina que o condutor tenha atenção no trânsito. E o que é, então, a percepção do risco? O que significa o condutor perceber o risco e, a partir disso, proteger a vida? Eu vou passar um filme aqui para você, e se você está apenas ouvindo o podcast, sugiro que depois você também veja esse podcast no meu canal do YouTube, porque esse filme não vai dar, obviamente, para passar aqui apenas o áudio. Você tem que ver esse filme. Então, o podcast eu vou fazer uma pausa no áudio, para que depois eu continue explicando o restante aqui da nossa exposição. E quem está no YouTube vai poder ver esse filme. Preste bastante atenção. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe.
O filme é uma campanha publicitária feita há alguns anos pelo Departamento de Transportes de Londres, em que mostra exatamente a necessidade de prestar atenção àquilo que é importante para a segurança do trânsito. Vocês viram que nesta cena nós acabamos deixando passar várias informações pela falta de atenção. E como eu disse, eu quero propor aqui uma reflexão sobre o significado da palavra percepção, que vai além de simplesmente tomar ciência de algo. Não adianta você falar em perceber o risco como sinônimo de saber da sua existência, ou ter o conhecimento suficiente a respeito daquele risco e das suas consequências. Às vezes a pessoa tem o conhecimento sobre a legislação de trânsito, sobre as consequências advindas em ter assumido um risco para a segurança viária, e ainda assim ele adota o comportamento inseguro. Às vezes a pessoa percebe que está numa velocidade excessiva, só que aquela sua percepção é diferente em relação ao comportamento que uma pessoa adota e a outra pessoa adota. Então, perceber no sentido de apenas ter ciência da existência não é exatamente o propósito que, na minha opinião, nós profissionais de trânsito devemos ter em mente quando queremos promover mudanças para um trânsito mais seguro. Na história toda da sociedade, o homem sempre procurou analisar o aspecto da percepção, como que o ser humano tem o contato com o mundo que o cerca. Desde os primeiros pensadores na Grécia Antiga, os filósofos pré-socráticos, que passou a se questionar como que há essa relação entre o homem e o mundo. O mundo existe porque o homem o vê, ou o homem vê um mundo que já existe? Os primeiros filósofos começaram a concluir que o homem se relaciona com o mundo através da sua percepção. O primeiro filósofo que conta a história antiga foi um cara chamado Tales de Mileto, e que numa das suas alegorias, numa das verdades que ele defendia à época, esses filósofos eram chamados de sofistas, porque eles trabalhavam com sofismas, com verdades. Ele dizia que tudo que existe na Terra é derivado da água, que a água é o elemento principal de criação da Terra. Heráclito de Efésio, outro filósofo pré-socrático, dizia uma frase que talvez você já tenha ouvido em outras vezes, em que um mesmo homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque quando ele entra pela segunda vez, as águas já não são mais as mesmas e ele também já teve mudanças. Então esses primeiros filósofos tratavam de como o homem se relacionava com o mundo. Se a gente for buscar nas diversas áreas do conhecimento humano, na filosofia, na psicologia, na física, na neurociência, na neurolinguística, na psicologia do trânsito, nós vamos encontrar diversas vertentes e forma de expressar o que é a percepção. E vamos verificar que elas têm alguns pontos em comum. E é isso que eu quero te apresentar. Eu escolhi alguns autores aqui que se destacaram nas diversas áreas do saber, não por uma predileção minha por esses autores ou porque eles tenham sido os mais importantes, mas porque na minha pesquisa eu encontrei pontos de convergência que me permitem chegar à conclusão que eu vou apresentar para você no final da nossa exposição. No campo da filosofia, por exemplo, eu quero ler para você um trecho
de um filósofo muito importante da época da Revolução Científica, do Iluminismo, chamado René Descartes, que foi um filósofo e matemático francês, viveu de 1596 a 1650, e o trecho que eu vou ler para você é um trecho do livro Meditações concernentes à primeira filosofia, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas, de 1641, também chamado de Meditações Metafísicas. Ele diz assim: suporei, pois, que há um não verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, e se por esse meio não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador, que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. E a partir daí ele desenvolveu uma frase que se tornou célebre, que foi a frase em latim cogito ergo sum, que significa penso logo existo. Porque ele dizia neste texto que muitas vezes as nossas impressões a respeito do mundo exterior são irreais, são frutos da nossa imaginação, e que a única coisa que é certa é que o ser pensante existe. E é isso que ele coloca nesse trecho que eu fiz a leitura, que a única realidade é daquele que pensa, mas as coisas que o cercam muitas vezes são frutos de uma percepção equivocada. No campo da psicologia, eu separei um psicólogo aqui, considerado um dos pais da psicologia experimental, que é um alemão chamado Wilhelm Wundt, que diz o seguinte: peguei um trecho aí de uma pesquisa acadêmica que atribui essa frase a ele, dizendo que a percepção de um objeto da realidade é o produto da síntese composta pelos conteúdos da experiência imediata, isto é, o resultado de um processo ativo que organiza as informações provenientes dos elementos em um todo significativo. Perceba que, enquanto na filosofia de René Descartes ele admite que muitas vezes a percepção não traduz a realidade, Wilhelm Wundt nos traz aqui uma informação importante de que a percepção não é apenas aquilo que eu tenho de contato com o mundo exterior, mas o produto decorrente das minhas experiências subjetivas a respeito daquilo que eu tive contato. Por isso que eu falei que atenção é diferente de percepção. Atenção tem relação com manter o foco. Quando eu presto atenção na sinalização de trânsito, eu estou trazendo uma informação ao meu intelecto. Como eu vou perceber esta sinalização decorre desta transformação interna, que vai depender das minhas crenças, dos meus valores, do significado que eu dou àquilo, de qual é o meu objetivo frente a um determinado grupo social onde eu vivo. E por falar em significado, uma outra área do saber que eu trouxe aqui é a semiótica. O pai da semiótica, um dos criadores dessa área de estudo do significado das coisas, é o Charles Sanders Peirce, que podemos traduzir o pensamento dele com a seguinte frase: o simples ato de olhar está carregado de interpretação. E ele explica que na colocação de significados a respeito daquilo que nos cerca, nós temos 3 etapas. A primeiridade,
que é a existência da coisa em si, que independe do sujeito, a secundidade, que é a percepção da coisa, a consciência da sua existência, que vai variar de indivíduo para indivíduo e vai levar ao que ele chamava de terceiridade, que é a efetiva apreensão do significado daquela coisa, a reflexão e interação com aquele objeto. Por exemplo, quando eu vejo um semáforo vermelho, ele tem um significado por trás dele. Ele representa naquele momento uma ordem dada pelo poder público, que poderia ser, no lugar daquele semáforo, um agente de trânsito, determinando a imobilização de determinados veículos e a continuidade do tráfego no sentido perpendicular, né, propiciando ali uma mobilidade segura e eficiente. Quando eu vejo esse semáforo, eu trago para dentro de mim uma reflexão sobre o seu significado e como que eu vou interagir com ele. Para algumas pessoas, o semáforo pode ser um elemento visual que coloca ordem no trânsito. Para outros, pode ser um objeto que atrapalha a sua vida, que está ali impedindo que ele chegue mais rápido ao seu destino. Então, a percepção, pelo ponto de vista da semiótica, é diferente de pessoa para pessoa. Na física, e eu vou trazer aqui um autor contemporâneo, não pela sua importância dentro do estudo da física, mas porque ele tem livros muito interessantes e muito fáceis de ser compreendidos. Às vezes a pessoa não gosta do tema, mas com esse tipo de livro, o conhecimento nos propicia muitas informações relevantes, que eu vou recomendar para você. Esse autor, o nome dele é Leonard Milodinov, ele é doutor em física dos Estados Unidos, e 2 livros que eu recomendo para você são O Andar do Bêbado, é o primeiro deles, e o outro é o Subliminar, que eu vou apresentar na sequência. Nesse livro, O Andar do Bêbado, tem um trecho que ele diz assim: nadar contra a corrente da intuição é uma tarefa difícil. Como veremos, a mente humana foi construída para identificar uma causa definida para cada acontecimento, podendo assim ter bastante dificuldade em aceitar a influência de fatores aleatórios ou não relacionados. Portanto, o primeiro passo é percebermos que o êxito ou o fracasso podem não surgir de uma grande habilidade ou grande incompetência, e sim, como escreveu o economista Armin Auchian, de circunstâncias fortuitas. Talvez você já tenha se deparado com pessoas que acreditam piamente na sua habilidade para conduzir um veículo, a ponto de não acreditar que existe uma probabilidade de se envolver em ocorrência de trânsito. Pessoas que em baixa velocidade não usam cinto de segurança e acreditam que a força do seu braço será suficiente para que ele não seja projetado contra o vidro do veículo. Nós temos uma dificuldade, nosso funcionamento do cérebro, e isso é o que ele demonstra no livro, de compreender probabilidades. Ele coloca até um exemplo interessante dizendo o seguinte, que perguntou-se para várias pessoas o que era mais provável dentro da língua inglesa. Palavras que terminam em ing, e para quem tem um conhecimento de inglês sabe que muitos verbos terminam com ing, dependendo da sua conjugação, ou palavras que têm N na quinta letra, com 6 letras ao todo, sendo que a penúltima letra é um N. E existe uma tendência de se acreditar que as palavras terminadas com ing são mais prováveis do que palavras de 6 letras que têm um N na quinta letra. Entretanto, todas as palavras terminadas com ing têm N na quinta letra, o que significa que ter N na quinta letra é muito mais comum, porque abrange não só as que terminam com ing, mas quaisquer outras. E aí ele explica no livro dele que os psicólogos chamam esse tipo de erro
de viés da disponibilidade. Isso porque, ao reconstruirmos o passado, damos uma importância injustificada às memórias mais vívidas, portanto, mais disponíveis, mais fáceis de recordar. Se eu perguntar para você, por exemplo, o que é mais provável de termos uma morte no trânsito? Alguém que dirige um veículo sem usar cinto de segurança ou alguém que dirige um veículo sem cinto de segurança, em excesso de velocidade e sob influência de álcool? A tendência natural do nosso cérebro é acreditar que a segunda alternativa é mais provável. Mas pare para pensar o seguinte: a segunda alternativa contempla os casos da primeira alternativa, que podem também estar presentes em várias outras situações. Ou seja, eu posso ter alguém que está sem cinto de segurança e tão somente, ou alguém que está sem cinto e sob efeito de álcool, ou alguém sem cinto em excesso de velocidade, ou alguém que está nas três condições. Ou seja, no campo das probabilidades, morre mais gente por conta de uma dessas circunstâncias do que pelas três em conjunto. Só que nós temos uma dificuldade para avaliar isso. A mesma questão ocorre com profissionais de segurança pública que utilizam como argumento a não utilização do cinto de segurança, muitas vezes, na viatura, porque se precisar descer rapidamente num eventual ocorrência de disparo de arma, numa abordagem, numa situação que ele precisa sacar a arma rapidamente, o cinto pode ser prejudicial. Se a gente for avaliar o campo das probabilidades, realmente, em ambos os casos, existe uma probabilidade, mas a probabilidade é maior de morrer porque não usou o cinto do que por ter usado o cinto e não ter conseguido descer da viatura. Esse é um dos aspectos que eu sempre comentei nas minhas aulas para policiais militares no estado de São Paulo e que eu percebo que há uma dificuldade de aceitação de que o cinto salva vidas. Ou seja, como que eu percebo esse risco, como que eu dou significado para esse risco. Não é apenas saber da sua existência, nem ter conhecimento sobre a legislação de trânsito aplicável e quais são as consequências, mas como que eu reajo frente àquela minha condição subjetiva. O outro livro que eu falei aqui do Leonard, que é o livro Subliminar, ele tem um trecho que diz o seguinte: nosso cérebro subliminar é invisível para nós, porém influencia nossa experiência consciente do mundo de um modo fundamental. A maneira como nos vemos e aos outros, o significado que atribuímos aos eventos da nossa vida cotidiana, nossa capacidade de fazer julgamentos rápidos e tomar decisões que às vezes significam a diferença entre a vida e a morte, as ações que adotamos como resultado de todas essas experiências instintivas. Nesse trecho do livro, ele ressalta o quanto nossas escolhas muitas vezes são baseadas em critérios que nós não percebemos, em critérios que são inconscientes, e ele usa esse termo como sinônimo de não estar naquele momento sendo avaliado, sendo analisado. Nós não estamos notando que aquilo está acontecendo. Esse livro Subliminar é excepcional. Ele traz vários exemplos, inclusive da área de neuromarketing, de como nós somos, muitas vezes, induzidos a determinadas compras, a determinadas escolhas, por fatores que não percebemos. Esses mesmos fatores que não percebemos também estarão presentes nas nossas escolhas relacionadas à segurança viária. Outro campo de estudo que eu trouxe aqui para a gente avaliar é a própria psicologia do trânsito. O psicólogo canadense e pesquisador chamado Gerald White tem um livro que foi traduzido para o português pelo psicólogo René Rosenstraten, chamado Limite Aceitável do Risco. Existe inclusive um texto bem interessante, escrito há alguns anos,
no site da Perkins sobre a teoria da compensação do risco, que, resumindo, traz a seguinte informação: quando há mudanças no ambiente do trânsito, visando melhorar a segurança, os usuários trocam o ganho de segurança por ganhos na mobilidade e ou comodidade. Esse pesquisador fez um teste, um experimento, com os taxistas de Munique na década de 80 e notou que aqueles taxistas que dirigiam veículos com freios ABS se tornavam menos cautelosos, se arriscavam mais do que aqueles com veículo sem ABS. Porque, segundo a teoria dele, existe um limite aceitável de risco. Todo ser humano tem um limite até o qual ele aceita. E quando os fatores externos são favoráveis a melhorar a segurança, proporcionalmente, o comportamento se torna mais inseguro, para chegar novamente àquele limite aceitável do risco, determinado individualmente pelo sujeito. Então, todos temos um limite aceitável, segundo a pesquisa dele. Se os fatores externos são mais seguros, o meu comportamento é mais inseguro. Alguns questionam essa teoria, mas é importante que você saiba da sua existência e de que é uma das formas de avaliar a percepção do risco. Não é a única, mas é uma das formas. Na área da programação neurolinguística, que eu particularmente gosto muito, é uma área de estudo já há muitos anos que eu tenho, que foi uma área desenvolvida teoricamente por dois norte-americanos, chamados Richard Bandler e John Grinder, e que, entre várias definições dadas por eles e outros autores, eu destaco as seguintes: estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que se pode fazer com isso, definição de Richard Bandler, e estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e utilização de padrões no mundo, uma definição de John Grinder. Essa área de estudo, chamada programação neurolinguística, teve como áreas de aproximação, de onde eles foram buscar os conceitos para desenvolvê-la, três principais áreas: a hipnose, em especial por conta de um médico hipnólogo norte-americano chamado Milton Erickson; a terapia familiar, que era principalmente por parte da Virginia Satir; e a terapia de Gestalt de Fritz Perls. São as três grandes áreas que a PNL foi buscar informações para chegar a determinados modelos de comportamento. A PNL tem vários pressupostos. E um dos pressupostos que, se você em algum momento já leu sobre PNL, já ouviu sobre PNL, você já deve ter ouvido essa frase, é o seguinte: eles dizem que mapa não é território. É uma frase atribuída a Alfred Korzybski. Esse Alfred Korzybski foi um engenheiro, filósofo e matemático polonês, viveu até 1950, e a primeira vez que ele usou essa expressão foi em 1931, no encontro da Sociedade Americana de Matemática. E ele queria dizer com essa frase, que é um pressuposto muito frequentemente utilizado na PNL, o seguinte: cada um de nós tem uma experiência subjetiva a respeito das mesmas situações que todos os outros se deparam nas suas próprias vidas. O território é o que existe na realidade, mas cada um de nós tem um mapa a respeito daquele território. Se pegarmos um conjunto de pessoas e pedirmos para essas pessoas desenharem uma mesma região, ou a região onde moram, ou a sua cidade, ou o seu país, cada mapa vai ser desenhado de um jeito, porque o mapa acaba sendo impregnado pelas suas opiniões pessoais e pela forma como cada pessoa encara as relações com o mundo. Um outro aspecto da PNL interessante também para a gente destacar é o que se chama de níveis neurológicos, proposto por Robert
guilds. Nós temos diversos níveis com os quais trabalhamos na nossa vida em todos os aspectos. Começando pelo ambiente, depois vem o comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade e, por último, espiritualidade. Tudo aquilo que nós vivemos e a maneira como nós agimos, tudo isso estará impregnado por esses níveis neurológicos. Quanto mais baixo estivermos nessa pirâmide que representa os níveis neurológicos, mais fácil a alteração. Quanto mais acima, mais difícil a alteração, porque foi sendo construído ao longo do tempo e sendo reforçado pelos patamares inferiores. Então é fácil mudar um ambiente. Para quem trabalha, por exemplo, com formação de condutores, se o aluno fala que ele não consegue aprender daquela maneira, naquele local, com a sala de aula sem ar-condicionado, sem fazer aula prática, por exemplo, apenas ouvindo a teoria e sem aplicar aquilo na prática, tudo isso é possível alterar facilmente, porque é um ambiente. Mas se aquele aluno já carrega dentro de si determinadas crenças e valores que foram atribuídas, inclusive, por outras pessoas para ele ao longo de toda a sua vida, como, por exemplo, que ele é uma pessoa que não tem condições de aprender nada, se ele ouviu diversas vezes que ele é burro, que ele não serve para nada, que ele não vai ter futuro, que ele não vai conseguir nada na vida, e aquilo se transformou para ele numa crença limitante, aquilo vai ser um pouco mais difícil de ser resolvido. Existem padrões para se alterar este nível neurológico. A PNL tem determinadas ferramentas para isso. Mas quanto mais se sobe nessa pirâmide de níveis neurológicos, mais difícil fica qualquer intervenção frente àquela pessoa. E isso vai fazer com que, obviamente, a percepção, que é a experiência subjetiva, ou seja, de cada um, seja diferente a respeito dos riscos que nós estamos todos envolvidos. Determinadas pessoas vão se sentir bem, vão sentir prazer, vão sentir através da produção de neurotransmissores, como a adrenalina, como o cortisol, como a noradrenalina, vão ter sensações que vão fazer com que ele queira cada vez mais dirigir em alta velocidade, praticar racha. Ele sabe do risco, ele sabe que não pode, sabe quais são as consequências, mas a forma como ele lida com aquele risco internamente é baseada em determinados critérios que vão refletir nas suas escolhas. Veja que nestas várias áreas do saber que eu fui pontuando aqui, nós vemos que em todas elas a percepção do risco ou de qualquer outro evento externo vai ser diferente de pessoa para pessoa e não é apenas sinônimo de ter conhecimento ou ter ciência do risco. Uma outra questão aqui que eu quero apontar para você, e já caminhando para a conclusão do nosso podcast, é o seguinte. Falei que atenção é diferente de percepção, e pontuei que o Código de Trânsito Brasileiro determina que a pessoa tem uma atenção voltada à segurança do trânsito. Então, num primeiro momento, é isso que se espera do motorista para que ele tenha um comportamento seguro, mas o comportamento é o objetivo final. A primeira etapa é a atenção voltada à segurança do trânsito. A segunda etapa é que ele tenha uma percepção interna baseada em bons valores. Obviamente que o critério de ser bom ou mal vai variar de pessoa para pessoa, mas quando eu falo aqui em bons valores, eu falo a respeito da convivência em sociedade. O filósofo Immanuel Kant, no seu imperativo categórico, dizia o seguinte: age de tal forma que o seu comportamento pode se transformar em lei universal. Ou como nós ouvimos desde criança, faça aos outros aquilo que você queira que faça para você mesmo. Então,
quando eu falo em percepção baseada em bons valores, eu estou dizendo em relação a essa convivência social para que realmente a gente tenha um trânsito ordeiro, menos mortes, menos feridos na nossa sociedade. A partir disso, motivação para hábitos seguros. A PNL, inclusive, explica que muito do que a gente faz é feito de maneira automatizada por causa da criação de sinapses entre os nossos neurônios, e isso faz com que a gente passe a dar atenção àquelas atitudes que não estão automatizadas. Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, ela precisa prestar atenção nos comandos do carro. Depois que ela já sabe dirigir, ela consegue prestar atenção em outras coisas, porque o comando do carro ela já tem pleno domínio. E isso faz com que, se ela não tiver adquirido hábitos seguros, ela não tenha aquilo como algo constante na sua vida. E a partir daí, a mudança efetiva do comportamento. Agora, tem um detalhe interessante quando se fala em motivação para hábitos seguros. Então, repetindo aí, atenção voltada à segurança do trânsito, percepção baseada em bons valores, motivação para hábitos seguros e efetiva mudança do comportamento. Perceber sem mudar não significa nada. Perceber apenas como sinônimo de ter consciência, ter atenção, não se traduz em segurança viária. Mas no item aí de motivação para hábitos seguros, algo que vale muito a pena a gente refletir e conversar com outras pessoas quando você estiver fazendo uma palestra, ministrando uma aula, tratando desse tema de segurança viária, é o seguinte: o que motiva cada um para adotar hábitos seguros no trânsito? Porque cada um vai ter uma motivação diferente. Tem gente que muda o seu comportamento por medo da punição, por medo de ficar preso, ou ser multado, ou ser suspenso do direito de dirigir. Alguns mudam porque perderam um ente querido na família, ou porque quase morreram. Alguns mudam porque começam a exercer uma atividade profissional na área de trânsito e notam a necessidade de ser um exemplo. Cada um tem uma motivação específica. Algo que eu já fiz em algumas das minhas palestras é, ao final, propor justamente essa reflexão. Se você soubesse que você estaria sujeito a morrer nos próximos dias no trânsito, o que faria com que você mudasse o seu comportamento para que a tragédia não acontecesse? É a vontade de viver mais um pouco? É a vontade de poder criar os seus filhos? De poder fazer aquilo que você ainda não fez? Porque tem gente que não vai ter o mesmo comportamento que se espera, mesmo que ele tenha conhecimento e mesmo que ele entenda que está diante de um risco. Porque a motivação para ele é diferente da motivação que nós gostaríamos que ele tivesse. E aqui eu destaco uma frase que muitas vezes é atribuída ao Aristóteles, filósofo do século IV a.C., mas que foi escrita por um norte-americano chamado Will Durant, a respeito da obra de Aristóteles, sobre o que Aristóteles entendia por excelência. Mas a frase é deste pensador. E ele diz o seguinte: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Ou seja, segurança no trânsito depende desta atenção ao trânsito seguro, percepção voltada para bons valores, motivação para ter hábitos seguros e efetivamente mudança de comportamento para se tornar algo constante. Desta forma, quero mais uma vez parabenizar o Observatório Nacional de Segurança Viária pelo tema proposto juntamente com o Denatran, que abraçou a ideia já há alguns anos, e
propor a você uma reflexão sobre as duas frases que compõem o tema do Maio Amarelo. Porque não é apenas perceba o risco, mas sim é uma sequência de ações. Perceba o risco e proteja a vida. Não adianta eu saber que o risco existe e conhecer quais são as consequências daquele risco, mas eu adotar internamente uma representação baseada em valores de convivência social que me induzam a uma mudança de comportamento para que as pessoas com quem eu convivo, mesmo que sejam pessoas que eu nem mesmo conheço, tenham o mesmo direito que eu gostaria de ter uma vida saudável no trânsito e ter uma segurança na nossa mobilidade urbana. Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.